Olá, sétimo ano, good morning, como vocês estão? Hoje eu vim nessa manhã de quinta-feira para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de artes, 2 aulas de gramática e 2 aulas de matemática. É por isso que na sequência do vídeo vocês assistem às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de arte com a Miss Patrícia, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane e a última aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que vocês estejam se esforçando ao máximo, fazendo todas as atividades que são propostas. Deixe aqui os seus comentários, não esqueça de compartilhar com seus colegas as nossas aulas para que todos possamos acompanhar o conteúdo programático, ok? No mais, eu queria desejar a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Patrícia. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar sobre a humanidade e a dança que sempre esteve associada à diversão, às cerimônias e às manifestações artísticas. Aqui nesta página, vocês vão conhecer vários tipos de danças, como na Grécia Antiga, no folclore brasileiro, na dança indígena e no Egito Antigo. Na página 35, esta página apresenta a dança nos dias atuais. A dança é uma arte em constantes mudanças. Ela pode ser representada em diversos meios, nos teatros, nas ruas, sob a forma de um vídeo. Vocês vão ler essas páginas seguintes e fazer o exercício dessas páginas. E na página 42, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os dançarinos brasileiros e preencher a ficha. Um abraço, até mais! Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje nós temos aí 2 aulas de gramática. Hoje é quinta-feira, então seguindo aí o nosso horário oficial de aula, são 2 aulas, tá? 2 aulas de gramática. Para hoje, né, nós faremos aí as correções dos exercícios da página 30, foram os exercícios que eu passei na semana passada. E introduziremos hoje um novo conteúdo que eu comentei com vocês na nossa live de segunda-feira. Né? Nós estamos aí agora entrando aí nos tipos de sujeito, concordância e concordância verbal, tá? Os tipos de sujeito, a classificação deles aí no livro de vocês, a explicação está na página 31. E a concordância verbal está na página 32 e 33. E depois eu passarei aí para vocês exercícios aí para serem feitos, tá? Que são os da página 30 até a 33. E para casa da página 34 até a página 37, tá bom? Então, antes de nós começarmos aí a falar sobre o novo conteúdo, eu quero fazer com vocês aí essas correções aí dos exercícios da página 30, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só, meninos, vamos corrigir aí. Tipos de sujeito e concordância verbal. 1. Leia a seguir o trecho de uma notícia. Então, aqui nós temos um trecho de uma notícia, né, que vocês leram aí para responder aí as questões. Então, nós já passaremos aqui para as questões, tá? De acordo com o texto, a cada dia que passa, mais as Smart TVs estão fazendo parte dos lares brasileiros. Por que isso vem acontecendo? O que é Smart TV? É aquela televisão que tem recursos que são conectados à internet. Você
consegue acessar a rede social, você consegue acessar o YouTube, você consegue acessar o Netflix, Amazon Prime, essas plataformas, né, de vídeos, de filmes, né, seriados, produções, você consegue acessar. Então, a Smart TV é esse tipo de televisão que te proporciona acesso à internet. Então, por que, né, a cada dia que passa, mais Smart TVs estão fazendo parte dos lares brasileiros? Né? Por que isso vem acontecendo? Porque elas oferecem, né, mais tecnologia, e isso vem o quê? Chamando a atenção das pessoas, porque ela é melhor do que a televisão convencional, a televisão normal, digamos, né? Que não tem tantos recursos, e isso é bom para entretenimento, aumentar aqui, para entretenimento, para assistir jornal, novela, filme, né? Enfim, o que a pessoa desejar. Então, essa é a resposta. Número 2. Leia as orações a seguir. Todas as Smart TVs possuem uma página inicial que permite o acesso a diferentes funções. Possibilitam usar as redes sociais como Facebook e Twitter, ver filmes no YouTube e alugar filmes através de serviços como Netflix. Essa notícia ela é de 2015, tá? Então, essa só para não tem nada a ver com a matéria, mas só para complementar aqui a questão do texto, hoje em dia não tem mais essa função aqui no Netflix de alugar, até onde eu sei não tem mais. Então todos os filmes que estão lá, você paga por mês uma taxa, né, um valor, e você tem acesso aos filmes que estão lá. Não sei se tem ainda essa função de alugar filmes. No Now tem, no NetNow, que é da plataforma da Claro TV. Lá sim, você pode alugar os filmes, né, que a pessoa queira ver, enfim, filme, seriado, programa de TV. Tá? Letra A. É possível identificar claramente o sujeito da oração em destaque? Sujeito é quem pratica a ação. Então, se eu falo assim, pegar um nome aqui, gente, um nome aqui de exemplo. Mark, foi o nome que eu vi no livro que tá aqui na minha frente. Mark comprou um sapato. Comprou um sapato foi a ação, não foi? Quem que praticou essa ação? Foi o Mark. Né? E aí, pensando aqui, analisando essa oração, né, é possível fazer essa identificação? Sim, é possível identificá-lo por meio de quê? De uma terminação da forma verbal possibilitam. Então, quando fala assim, possibilitam, você sabe o quê? Que tem alguma coisa aqui por trás. Que coisa é essa, né? Uma pessoa, né? Uma pessoa, e aí você vai identificar qual pessoa, né? Nesse caso aí, né? Deduzimos aí que é o quê? Elas possibilitam usar as redes sociais, né? Nós conseguimos deduzir e chegar a essa resposta que é elas quem? As Smart TVs. Então, aqui nós conseguimos sim identificar por meio aqui, né, do verbo possibilitam. B. Na oração assim, o sujeito não aparece de forma explícita. O que é explícita? É que tá na frente, tá cara a cara, tá escancarado. No entanto, é possível identificá-lo por meio da forma verbal presente. Diante disso, qual o sujeito da oração? Nós acabamos de falar, né? Quando eu estava explicando a letra A. Então, todas as Smart TVs. Tá? Então, aqui, né, nós temos aí, nós falamos aí sobre o sujeito explícito, ou seja, aquele que aparece, que você vê. E eles são classificados em sujeito simples ou sujeito composto. São as duas classificações aí de sujeito que nós iremos falar agora, tá? Essa classificação de sujeito, essa análise sintática de como o termo se comporta, né, dentro de uma oração, esse princípio, que esse início, ele precisa ter um cuidado maior por parte de todos nós, vocês estão estudando, eu que estou repassando para vocês. Por quê? Porque aqui é o início de vários conteúdos. Então, tem conteúdo lá no 9º ano que faz referência a tipos de sujeito.
a como eles são classificados. Então, é muito importante prestar atenção, fazer os exercícios, né, ter esse entendimento aí, para não chegar lá na frente e ter um problema com relação a entendimento de conteúdo, tá? E aí ter que voltar em conteúdo do 7º ano. Então, vamos lá, meninos. Eu fui no outro slide aqui. Peraí, gente. Pronto. Eu caí lá no slide do modo imperativo que nós tínhamos feito esses dias para trás. Eu usei o mesmo programa e só encaixei aqui os tipos de sujeito. Por isso que caiu naquele lá. Desculpa. Classificação do sujeito. Então, nós temos aí sujeito simples e sujeito composto. Então, vamos lá. Nós temos aí sujeito simples. Ele possui apenas um núcleo claro e subentendido. Como seria esse subentendido? Seriam seriam exemplos que o sujeito está ali e ele fica subentendido, ou seja, ele não aparece claramente, né? Possui apenas um núcleo, ou seja, uma parte mais importante. Então, vamos entender isso aqui, como que funciona. Os nossos celulares foram roubados. Quem que é o sujeito aqui? Celulares, né? Os nossos celulares. O núcleo, a parte mais importante é o quê? É o sujeito, que no caso aqui é um sujeito o quê? Simples, ou seja, ele é simples, ele tem apenas um núcleo. Ah, professora, então, os nossos não é parte do sujeito? É parte do sujeito, sim, os nossos celulares. Só que o núcleo, que foi o que eu grifei aqui para vocês, é o que nos importa agora nesse momento para fazer essa distinção de sujeito simples para o sujeito composto. Então, ele tem apenas um núcleo, tá? Os sinos silenciaram. Então, aqui eu tenho o quê? Os sinos, né, praticaram aqui uma ação, né, que foram o quê? Silenciados, eles silenciaram. Os sinos é o sujeito, porém o núcleo do sujeito, a parte mais importante é o quê? Sinos, porque se você retira sinos aqui, a oração, a frase perde o sentido. Então, aqui, novamente, nós temos aqui sujeito simples, né? Porém, eu grifei somente o núcleo, a parte mais importante, tá? Vamos agora para o sujeito composto. Ele possui 2 ou mais núcleos. Então, aqui, eu e ela somos amantes. Eu é a parte do sujeito, ela também. São os núcleos do sujeito. O I aqui, que é uma conjunção, né, que tá conjunção aditiva, ela não faz parte do sujeito. Ela faz parte do sujeito, mas ela não faz parte do núcleo, não é a parte mais importante. Do mesmo jeito, equivale aqui para o exemplo de baixo. O amar e o adorar são semelhantes. O amar e o adorar são semelhantes, ou seja, tem dois núcleos, né, que formam o quê? O sujeito composto. Né? Eu tenho o amar e o adorar. Quando eu vou classificar só o núcleo, que eu vou pegar a parte mais importante, eu pego aqui amar e adorar. Tranquilo? Vamos passar para o próximo, que é o sujeito oculto, tá? Ele pode ser determinado através do que? Da desinência verbal. Então, olha só, fui ao mercado. Quem que foi ao mercado? Eu, mas não tá escrito aqui. Então, ele tá oculto. O sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito desinencial e sujeito implícito. Inclusive, é o que a explicação que tem no livro de vocês tem esses dois termos, que é sujeito desinencial e implícito. E aqui eu coloquei o oculto para vocês conhecerem, que se aparecer, né, uma atividade ou alguma situação que aparece sujeito oculto, para vocês entenderem que ele pode ser chamado de oculto, desinencial ou implícito, ou seja, que está escondido. Olha um outro exemplo aqui de sujeito oculto, né, sujeito desinencial ou implícito. Comemos um delicioso bolo de chocolate. Quem comeu esse bolo de chocolate? Nós. Só que aqui ele tá o quê? Subentendido. Ele não veio escrito aqui na oração.
Então, nós temos o sujeito, mas ele é um sujeito oculto, ele está escondido, ele está implícito, tá? Agora, nós falaremos um pouquinho sobre o sujeito indeterminado. O próprio nome já te induz, né, a compreender o que é esse sujeito indeterminado. O que é algo indeterminado? Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Amanhã pode ser que chova ou faça sol. Tem uma indeterminação aí, nós não sabemos, né, o que pode acontecer. Isso é algo indeterminado. O sujeito indeterminado, você não sabe quem está praticando a ação. Você não faz ideia, não tem como saber. Do sujeito oculto tem, do sujeito composto tem, do sujeito simples tem também. Porém, no indeterminado não tem. Então, quando eu falo assim, ó, dizem que o país está cada vez pior, você sabe o quê? Que alguém diz, um ser humano diz. Mas você não tem condições de identificar quem é esse ser humano, quem dizem, tá? Do mesmo jeito para bateram a porta. Bateram a porta. Quem bateu a porta? Não sabemos. Então, é um sujeito indeterminado. Não sabemos quem pratica a ação. Vou colocar para vocês mais uns exemplos do sujeito indeterminado. Ele causa muita confusão, às vezes, na hora de fazer a classificação, tá? Sujeito indeterminado. Então, é aquele que não aparece expresso na oração e nem pode ser identificado. Porque o oculto, ele não aparece na identificação, mas você consegue determinar. Classificar, determinar, identificar. No indeterminado, ele não é expresso na oração e nem pode ser identificado. Ou porque não se quer, ou porque não se pode identificar quem está praticando a ação. Então, né, tem umas dicasinhas aí, ó. O verbo aparece na terceira pessoa do plural, sem antecedente, ou seja, não tem nada para trás na oração. Começa pelo verbo em terceira pessoa do plural ou do singular quando vem, e também vem sendo acompanhado pelo pronome si, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Precisam-se de bons fotógrafos. Você sabe que alguém precisa, né, de bons fotógrafos, mas você não consegue determinar. Quando fala guardaram as fotografias numa caixa, você sabe que guardou, mas você não sabe quem foi. Se foi eu, se foi ele, se foi ela, se foram nós, não sabemos. Tiraram as fotos de todos os alunos. Mesma situação. Quem tirou essas fotos? Não sabemos. Então, é um sujeito que indeterminado. Opa, caiu lá no imagem da Mona Lisa. Então, aí, eu coloquei para vocês características, exemplos, conceituação dos tipos de sujeito. Isso aqui é a nossa aula inicial aí com relação a tipos de sujeito, tá? Nós iremos aprofundar mais ainda esse conteúdo, que é só o início, tá? Durante as lives também focaremos agora a nossa aula em cima desse conteúdo, para não ficar nenhum tipo de dúvida, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre os exercícios para serem feitos em sala e posteriormente os de casa, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Isso. Então agora, aqui essas explicações aqui são as mesmas que eu falei usando os slides lá naquela página, tá? Vocês irão fazer aqui, ó. Na página 31 são explicações. Aí na 32 vem falando sobre concordância verbal, tá? O que é concordância verbal? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. É quando o verbo ele concorda com quem? Com o sujeito, com a pessoa que está praticando. Então, 3 jovens venceram na Europa uma competição. O verbo venceram está na terceira pessoa do plural e ele tem que concordar com o meu sujeito. 3 jovens. 3 jovens é a terceira pessoa do plural. Então, não tem como eu falar 3 jovens vencer, por exemplo, né, utilizando aí
o verbo infinitivo, porque não vai funcionar. Eu preciso o quê? Concordar o meu verbo. Então, venceram é o verbo concordaram aí, né? Para eles, né? Que é a terceira pessoa do plural. Eles venceram. Eles quem? Os 3 jovens. Corria a menina para chegar a tempo ao colégio. Terceira pessoa do singular, sujeito no singular. Então, não tem como eu falar assim, ó, corriam a menina para chegar a tempo no colégio. Não tem como, porque aí corriam, eu estou já fazendo referência à terceira pessoa. Aqui eu tenho que concordar o verbo com o sujeito, tá? Essa concordância sujeito simples e verbo, ela é baseada em 2 possibilidades. Quais são elas? O primeiro é que o verbo ele vai ficar no singular quando se referir a um substantivo coletivo, tá? Estudamos já substantivo esse ano, tá? Uma multidão saiu. Multidão é um substantivo coletivo, ele faz referência a quê? A um monte de gente. Você abrir a janela e viu uma multidão passando pela rua, tem um monte de gente. Só que essa multidão é uma palavra que faz referência a um substantivo que faz referência ao coletivo, a uma quantidade no caso de pessoas. Só que ele é uma palavra que está no singular. Então, dessa forma, o meu verbo permanecerá no singular. Tá? Então, uma multidão saiu às ruas para ovacionar seus heróis. Aqui eu tenho o mesmo exemplo aqui que faz referência a cardume. Cardume é de peixes. Peixes, quantidade, coletivo, muitos peixes. Porém, cardume é um substantivo coletivo que está no singular. Então, o meu verbo ele tem que concordar com esse substantivo que está no singular, mesmo ele fazendo referência a muitos, a quantidade, tá bom? A segunda regrinha é a que fala o seguinte, que o verbo ele fica no plural quando faz referência a nomes usados apenas no plural e precedidos de artigo. Como que isso funciona, né? Se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Então, se eu tiver um artigo aqui, igual que eu tenho os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Se eu tenho um artigo aqui, o meu verbo tem que estar no plural. Se eu não tenho artigo aqui, o meu verbo fica no singular. É uma regrinha aí pra vida, tá? Vamos usar essa regra aí por várias coisas que vocês forem estudar, redação, provas de vestibular, prova de concurso, prova de Enem, prova de tudo, tá? E não só em provas, né? Tem documentos. Terminei a faculdade, tem que fazer um documento, tal coisa, dentro da minha profissão. Tem que utilizar as regras gramaticais de forma correta. Então, essa regrinha aí é muito válida, porque eu canso de ver, por exemplos assim, ó. Minas Gerais fabricam o melhor pão de queijo do Brasil. Fabricam. No plural. Não vai no plural, porque não tem artigo aqui. Os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Ok. Não tem como eu falar assim, os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Então, eu tenho que concordar. Se eu tenho um artigo aqui, eu concordo. Se eu não tenho artigo, ele fica no singular, tá? Essa regrinha é para o sujeito simples, mais o verbo, tá? Seguindo aí, nós temos aí a regrinha do sujeito composto, tá? Junto com o verbo. Então, olha só. Quando o verbo faz referência a um sujeito composto, há 2 situações de concordância verbal. A primeira é a seguinte, o verbo fica no plural quando ele se refere a um sujeito composto. O governador e o presidente chegaram hoje à minha cidade. Então, aqui, esse chegaram, ele está se referindo ao sujeito composto, que é formado aí pelo governador e pelo presidente. Então, aqui o meu sujeito é composto e o meu verbo aqui foi para o plural. Por que o meu verbo está no plural? Porque ele faz referência ao sujeito. Já aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Cantaram muito bem as meninas e os meninos do coral. Por que tá cantaram aqui? Por que esse verbo foi conjugado aqui no plural? Porque ele está fazendo referência ao sujeito composto aqui. Esse sujeito composto aqui, as meninas e os meninos do
corporal. A outra regrinha referente aí a sujeito e a verbo diz o seguinte: quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com os núcleos do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos. Como funciona isso na prática? Eu tenho aqui Lia, mãe e filha antes de dormir. Então, eu tenho um sujeito composto que é mãe e filha. Tranquilo, ok. O meu verbo está o quê? No plural. Dessa forma, né, aí nós temos aqui um sujeito composto. E aí, pensando aqui, ele deve concordar com os núcleos do sujeito mais próximos com os outros sujeitos. Então, ele vai fazer esse tipo de concordância com quem tiver o quê? Mais próximo. Ele vai olhar essa questão da proximidade, ou com todos os sujeitos. Lia, mãe e filha antes de dormir. Aqui foi pro singular, mesmo o sujeito estando no composto, porque ele tá o quê? Próximo ao sujeito. Aqui o verbo tá encostadinho aqui no sujeito, tá? Essa é a regrinha aí do sujeito aí composto com o verbo. Essa que fala da proximidade, tá? Agora, tem essas atividades aqui do praticando, que vocês vão completar aqui esse exercício. Número 2, vocês vão fazer esses exercícios em casa. Os exercícios, e vai fazer esse aqui também de casa, tá? E vai até aqui, meninos. Os exercícios dessa aula eles finalizam aqui, antes desse para lembrar. O exercício que você não conseguir fazer, você deixa ele aí, do jeitinho que tá. Aí na nossa live de segunda-feira que nós paramos e vamos tirar todas as dúvidas referentes, tá? Ao exercício que você não tenha conseguido, mas tente fazer primeiro, tá? Não deixa pra fazer tudo na hora da live não, tá? Tá joia, meninos? Então, essas foram as nossas aulas de literatura, tá? Tudo de bom pra vocês, bons estudos, bom final de semana aí, né? Nós temos um feriadinho aí. Aproveitem pra descansar, colocar as coisas em dia. E até segunda-feira. Beijo! Fala galera, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai dar início, né, a números positivos e negativos. E hoje, como a gente já viu nas últimas aulas, a gente aprendeu a fazer adição com número positivo e negativo. Hoje a gente vai mexer com a subtração, tá? Então quem quiser acompanhar aí, página 30, tá? O módulo 2 inicia aí, tá ok? Então, ó, subtração é praticamente a mesma coisa, só que vai ter um detalhe. Ó, quando a gente estava lá na adição, lembra como é que a gente fazia? Por exemplo, se a gente tivesse assim, ó, menos 3 mais 2. Vamos supor que a gente tinha isso aqui. Como é que a gente fazia? A gente não pegava 3 menos 2 vai dar 1, não era? E mantinha o sinal do maior, que no caso é o 3. Não era assim que a gente fazia? Não era? Na subtração é praticamente a mesma coisa, só que é o seguinte, ó, vamos supor que a gente tivesse assim na subtração, ó, menos 3 menos mais 2, tá? Vamos supor que a gente tivesse isso aqui, como é que a gente vai fazer? Simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inverter o sinal desse aqui, ó, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 3 menos 2, tá? Tá ok? Ou a gente pode deixar assim, ó. Beleza? A gente vai transformar em soma, invertendo o sinal do segundo, tá? Então, ó, menos 3 menos mais 2, então vai ficar menos 3 mais menos 2, é a mesma coisa, a gente inverte o sinal. Então, esse aqui a gente já sabe fazer, ó. Como é que a gente faz? Lembra como é que a gente fazia? Sinais iguais, o que a gente faz? Soma, não é? Então vai ficar 3 mais 2, 5. Conserva o sinal, menos 5. Beleza? Então vamos supor que a gente tivesse aqui, ó. Menos 3, menos 2. Como é que a gente fazia? Ó, menos 3,
menos com menos dá mais, não é? Não é isso? Ó, menos 3 mais 2 dá quanto? Sinais opostos, como é que eu faço? Subtraio, 3 menos 2 dá 1, conservo o sinal do maior, menos 1. Ok? Vamos supor que eu tivesse assim, Mateus. Menos 5 menos mais 2. Como é que eu faço? Menos 5, repito. Menos com mais dá menos, não é? Então ficou menos 5 menos 2. Isso aqui vai ser o quê? Ó? Sinais iguais. O que eu faço? Somo e conservo o sinal. Beleza? Outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. 3 menos 7. Mesma coisa, ó. O 3 é como se ele tivesse positivo aqui, ó. Ele não tem sinal de menos, então ele é positivo. Vai ficar assim, ó. Sinais opostos. O que eu faço? Subtraio. 7 menos 3 dá 4, não é? Conservo o sinal do maior, que é o 7. Então, menos 4. E se eu tivesse assim, Mateus? Mais 3 menos 6. Mesma coisa, ó. Menos com menos dá mais. 3 mais 6. Lembra, sinais iguais. Eu somo. 3 mais 6, 9. Sinal é positivo, mais 9. Beleza? Então não tem segredo, é muito simples. Tá? É só a gente usar os sinais, tá? Então, ó, vamos limpar aqui então. Não. E agora vamos fazer alguns exemplos. Ó, os exemplos aí da página 31. Tá? Então vamos supor aqui, ó. Eu tenho aí mais 15 menos mais 7 vai ser igual a quanto? Ó, então vamos manter o mais 15 aqui. Menos com mais dá menos. Sinais opostos sempre vai dar menos, tá? Sempre que eu tiver o menos e o mais, sempre vai dar menos. Sinais iguais dá mais, tá? Dá positivo. Então, ó, menos com mais, menos 7. Então, esse aqui vai ser o quê? Ó? 15 positivo menos 7. 15 menos 7, normal. 15 menos 7 vai dar 8. Correto? Sinal do maior, positivo, então é 8 positivo. B. Mais 46 menos 12. Vai dar o quanto isso aqui, ó? Menos com menos dá mais. Então vai ficar assim, ó, mais 46. O menos com esse menos vai dar mais 12. 46 mais 12, que vai dar 58 positivo. Tá? C. Menos 9 menos 3. Isso aqui vai dar o quê? Ó, menos 9 a gente repete. Menos com esse menos dá mais. Então, mais 3. Então, eu tenho 9 negativo mais 3. O que a gente faz? Subtração normal. 9 menos 3 dá 6. Conserva o sinal do maior. Menos 6. Tá? E por último, a gente tem menos 36 menos mais 14. Ó, menos 36 eu repito. Primeiro sempre eu repito, normal. Menos com mais dá menos. Então, menos 14. Menos 36 menos 14, ó, sinais iguais, não é? O que eu faço? Eu somo. 36 mais 14 vai dar 50. Como os dois sinais são negativo, negativo. Beleza, gente? Então essa aí foi a nossa aulinha de subtração com números positivos e negativos. E aí, na próxima aula a gente resolve alguns exercícios aí, tá ok? Valeu, galera. Até a próxima. Bom final de semana. Valeu, um abraço. Até mais.